meu marido mandou eu sair da foto do aniversário dele alto o suficiente para que todos ouvissem. E, naquele momento, eu entendi algo simples e brutal. Eu estava dentro do meu próprio casamento, mas não era considerada família. Lembro-me exatamente do tom da voz dele. Não estava bravo, nem envergonhado. Foi casual, como se pedisse a alguém para tirar o carro da frente da garagem. Ei, dá para você sair um pouquinho? É só a família. Por meio segundo, achei que tinha ouvido errado. Eu já estava sorrindo, virada para a câmera, com a mão apoiada no braço dele. O salão cheirava a alho e pão assado, e alguém atrás de nós ria alto demais. O celular já estava levantado, todo mundo esperando. Olhei para o Marcos, meu marido há 7 anos, esperando que ele me olhasse de volta e percebesse o que tinha acabado de dizer. Ele não percebeu. Ele já estava olhando para além de mim, alinhando a foto. A ex-mulher dele, Denise, estava do outro lado, perto o suficiente para que os ombros deles quase se tocassem. A filha dele, Camila, estava lá também, com 16 anos, e aquele jeito desajeitado, olhando para os sapatos como se desejasse que o chão se abrisse. A irmã do Marcos, Laura, acenava da ponta do grupo, tentando fazer todo mundo caber no enquadramento. Senti o calor subir pelo meu pescoço e se instalar no meu rosto. Minha aliança de casamento de repente pareceu apertada, como se não pertencesse mais ao meu dedo. Ah, eu disse. Não me lembro de ter planejado dizer nada. Ok. Dei um passo para trás, depois outro. Alguém se moveu para preencher o espaço onde eu estava, como a água cobrindo uma pedra. A câmera disparou o clique. Virei as costas e saí do salão de festas antes que alguém pudesse chamar meu nome. Aquele foi o clímax, quer o Marcos soubesse ou não. Tudo o que veio depois foi consequência. O restaurante era uma cantina tradicional em um bairro nobre de São Paulo. Um lugar onde tínhamos ido dezenas de vezes ao longo dos anos, sempre para aniversários ou comemorações. Seguro, familiar, aquela comida italiana que agrada a todo mundo. O tipo de lugar onde os garçons usam coletes pretos e chamam você de doutor ou patrão. Era o 52 grau aniversário do Marcos, uma quarta-feira à noite, 19:18. De acordo com o relógio acima do balcão da recepção, para o qual fiquei olhando enquanto esperava meus olhos pararem de arder. Ainda podia ouvir a festa atrás de mim, garfos raspando nos pratos, uma explosão de risadas, o zumbido baixo de conversas sobrepostas, a vida seguindo ininterrupta. Passei por um casal mais velho esperando por uma mesa. A mulher olhou para mim, depois desviou o olhar, do jeito que as pessoas fazem quando sentem que algo está errado, mas não querem se envolver. Meus saltos faziam um barulho alto demais no piso frio. Podia sentir minhas mãos tremendo enquanto empurrava as portas de vidro e saía para o estacionamento. O ar lá fora estava fresco, um início de outono. Fiquei ali por um segundo, respirando fundo, tentando acalmar meu coração. O cheiro de molho de tomate estava impregnado nas minhas roupas. Apertei o controle da chave e ouvi meu carro destrancar em algum lugar à minha esquerda. Sentei atrás do volante e simplesmente fiquei lá. Minha bolsa ainda estava no meu colo, onde eu a segurei automaticamente. Meu celular vibrou uma vez. Não olhei. Pensei em voltar para dentro. Essa é a parte que não gosto de admitir, mas é verdade. Disse a mim mesma que poderia rir disso, que poderia deslizar de volta para o meu lugar e deixar que se tornasse um daqueles momentos que a gente releva depois, do jeito que eu sempre fazia. Eu poderia dizer a mim mesma que ele não tinha dito por mal. Eu poderia dizer a mim mesma que estava sendo sensível demais. Imaginei-me entrando de volta, sorrindo forçado, fingindo que nada tinha acontecido enquanto o bolo chegava. Todos ficariam aliviados. O Marcos me daria aquele olhar de gratidão que ele sempre me dava quando eu consertava as coisas para ele. Em vez disso, liguei o carro e fui para casa. A casa estava silenciosa quando cheguei. Nossa casa num condomínio tranquilo na Granja Viana, com o IP na frente e o degrau da varanda que rangia. Tirei os sapatos na porta e fiquei na cozinha, ouvindo o zumbido da geladeira. Não chorei imediatamente. Lavei as mãos, limpei o balcão que não precisava de limpeza. Troquei de roupa, coloquei um moletom, mantive-me ocupada até não haver mais nada para fazer. Às 22h42, meu celular vibrou novamente. Era uma mensagem da Laura. Ele está bebendo sem parar desde que você saiu. Olhei para a tela. As palavras pareciam surreais,
como se pertencessem a uma noite diferente, a um casamento diferente. Digitei, apaguei, digitei de novo. Então bloqueei o celular e o coloquei virado para baixo na mesa. Não respondi. Naquela noite, deitei na cama olhando para o teto, ouvindo o relógio na cômoda marcar os segundos. O Marcos só chegou depois da meia-noite. Ouvi o portão da garagem abrir e fechar. Seus passos eram instáveis na escada. Ele não entrou no quarto. Dormiu no sofá. De manhã, a casa cheirava levemente a café e algo azedo. Eu estava na cozinha de roupão, olhando para a cadeira vazia onde ele costumava sentar, e tentei colocar em palavras o que estava sentindo. Não era apenas mágoa. Não era nem raiva ainda. Era a constatação de que aquilo não tinha surgido do nada. Havia sinais, pequenas coisas que eu tinha ignorado ao longo dos anos. Convites que incluíam a Denise, porque é mais fácil para a Camila. Cartões de Natal endereçados a Marcos e família. Fotos de família onde eu era sempre quem tirava a foto. Eu tinha dito a mim mesma que estava sendo madura, compreensiva, flexível. Mas parada naquele restaurante, sendo convidada a sair como uma figurante que entrou na cena errada, algo em mim finalmente parou de se curvar. Às 6h05, a cafeteira terminou seu ciclo com um borbulhar alto. O noticiário local na TV falava sobre o trânsito na Marginal Pinheiros. Envolvi minhas mãos na caneca e senti o calor penetrar nas minhas palmas. Eu ainda não sabia o que ia fazer. Não estava pensando em vingança. Não estava pensando em ir embora. Só estava pensando naquele espaço vazio na foto e em como foi fácil para outra pessoa entrar nele. Eu tinha passado anos me diminuindo para que todos os outros pudessem caber confortavelmente. E, pela primeira vez, me perguntei o que aconteceria se eu não fizesse isso. Na manhã seguinte, a palavra que continuava circulando na minha cabeça era uma que todos adoravam usar para mim: compreensiva. Eu tinha ouvido isso tantas vezes ao longo dos anos que tinha perdido todo o significado. A irmã do Marcos, Laura, dizia isso. A Denise dizia isso, sorrindo como se fosse um elogio. Até o Marcos dizia, geralmente logo depois de me pedir para engolir algo que doía. Você é tão compreensiva, ele dizia, e eu assentia. Porque assentir era mais fácil do que explicar porque meu peito parecia apertado. Eu estava na cozinha, o céu ainda cinza lá fora, ouvindo a cafeteira chiar. O rádio estava sintonizado na estação AM local, a que o Marcos gostava, porque falavam de trânsito e futebol. Uma voz mencionou um acidente perto de Osasco. Misturei o creme na minha caneca e observei o redemoinho. Compreensão tinha se tornado uma coleira. Eu só não tinha notado quando ela deslizou pelo meu pescoço. O Marcos subiu por volta das 7h, movendo-se com cuidado, como se a casa fosse mordê-lo se ele pisasse errado. Ele parecia péssimo. Olhos vermelhos, cabelo ainda úmido do banho, ele não encontrou meu olhar de imediato. Bom dia, disse ele. Bom dia, respondi. Ele abriu a geladeira, olhou para dentro por um momento, depois fechou novamente. Ontem à noite, a coisa saiu um pouco do controle. Eu esperei. Essa era outra coisa que eu tinha aprendido a fazer ao longo dos anos. Esperar. Eu não queria te envergonhar, disse ele finalmente. Você sabe disso, né? Tomei um gole de café. Estava amargo. O que você quis dizer, Marcos? Perguntei. Ele suspirou, esfregando a nuca. Era só uma foto de família. A Denise estava lá pela Camila. Não foi nada demais. Aí estava. A minimização, o apagamento casual. Senti a vontade familiar surgir, aquela que me dizia para suavizar tudo, para tranquilizá-lo, para tornar mais fácil para nós dois seguirmos em frente. Minha boca até abriu. Então fechei de novo. Preciso me arrumar para o trabalho, disse em vez disso. Ele pareceu surpreso, como se eu tivesse esquecido uma fala num roteiro que ambos sabíamos de cor. Ok, disse ele devagar. Saí da cozinha antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. No trabalho não conseguia me concentrar. Trabalho como gerente administrativa de uma pequena construtora. Nada glamuroso. Telefones, notas fiscais, cronogramas. O tipo de trabalho onde todos assumem que as coisas simplesmente acontecem sozinhas. No meio da manhã, a Sônia, da contabilidade, debruçou-se sobre a divisória da minha mesa. Você está bem? Perguntou. A Sônia tinha 62 anos, afiada como uma navalha, cabelos grisalhos curtos e o hábito de ir direto ao ponto. Estou bem,
disse automaticamente. Ela ergueu uma sobrancelha. Quer tentar de novo? Dei uma risada curta e sem humor. Meu marido me mandou sair da foto de aniversário dele ontem à noite. Disse que era só a família. A Sônia não suspirou nem fez cara de pena. Ela apenas assentiu uma vez. Isso explica. Explica o quê? O seu cansaço, disse ela. Cansaço real. Ela voltou para a mesa dela sem dizer mais nada. De alguma forma, aquilo me fez sentir vista de uma maneira que todo o consolo do mundo não faria. O dia todo, memórias continuavam surgindo sem serem convidadas. Como os cartões de Natal. Todo dezembro, eu os escolhia na papelaria. Papel cartão pesado com relevo dourado. Eu escrevia cada endereço à mão. Assinava Marcos e Sandra. Quando as mensagens de agradecimento chegavam, eram sempre endereçadas ao Marcos. Uma vez a tia dele até respondeu: tão gentil da parte da Denise lembrar de nós. Lembrei-me do churrasco no condomínio no verão passado, quando alguém perguntou há quanto tempo o Marcos e a Denise estavam divorciados, e ele respondeu: enquanto eu estava bem ali, segurando uma bandeja de carne, ninguém se corrigiu, nem ele. Lembrei-me de ficar atrás da câmera na formatura do ensino fundamental da Camila, dando zoom para que todos os outros pudessem caber. Na época, disse a mim mesma que era assim que a maturidade se parecia. Isso era o que um segundo casamento exigia. Flexibilidade, graça. Quando dirigi para casa naquela noite, a palavra tinha coalhado na minha boca: compreensão. O Marcos ainda não tinha chegado. Esquentei as sobras e comi em pé no balcão. A casa parecia quieta demais. Depois do jantar, abri o armário do corredor para pegar o aspirador e quase tropecei numa pilha de papéis que tinha deslizado para o chão. Agachei-me para pegá-los, irritada. O Marcos tinha o hábito de enfiar coisas onde coubessem. Correspondências antigas, apólices de seguro, manuais de eletrodomésticos que nem tínhamos mais. Enquanto empilhava os papéis, notei uma pasta parda com algo escrito na aba. Escritura. IPTU, seguros. Congelei. Não sei o que me fez sentar ali mesmo no chão do corredor e abri-la. Talvez fosse exaustão. Talvez fosse instinto. Ou talvez alguma parte de mim já estivesse procurando provas de que eu não estava imaginando coisas. Dentro, havia cópias das nossas parcelas da casa, a apólice do seguro residencial e a escritura. Nossa casa. Os dois nomes estavam lá, o dele e o meu, preto no branco. Continuei folheando. Havia extratos bancários da nossa conta conjunta, e-mails impressos, antigos, com datas de anos atrás. Um me chamou a atenção. Oi, amor, começava. Pode assinar isso rapidinho? É só para o refinanciamento. Você é melhor com papelada mesmo. Lembrei-me daquela noite em que ele me entregou os papéis na mesa da cozinha, eu já meio dormindo, confiando nele para lidar com isso. Eu tinha assinado, sem questionar. Encostei as costas na parede, a pasta no meu colo. Por anos, deixei todos acreditarem que eu estava nas laterais, que eu era extra, opcional. No papel, porém, eu era tudo menos isso. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Laura. Espero que você saiba que o Marcos te ama. Ele só é ruim com emoções. Encarei a mensagem. Depois coloquei o celular de lado sem responder. Mais tarde naquela noite, deitada na cama sozinha, olhei para o teto e me permiti pensar no que tinha evitado o dia todo. E se eu parasse de ser compreensiva? E se eu parasse de traduzir o comportamento dele em algo mais fácil para as outras pessoas engolirem? A ideia me assustou mais do que eu esperava. Ser a boazinha tinha sido meu papel por tanto tempo que eu não tinha certeza de quem eu seria sem isso. Mas, ao adormecer, uma coisa estava clara. Eu não era invisível no papel. E talvez, apenas talvez, isso importasse mais do que alguém percebia. Eu não fui procurar vantagem. Tropecei nela do jeito que você tropeça na verdade ao limpar a bagunça de outra pessoa. Sábado de manhã, o Marcos saiu para jogar futebol com o cunhado, tentando fingir que nada estava errado. Fiquei em casa e fiz o que sempre fazia quando meus nervos estavam à flor da pele. Organizei gavetas, arquivos, o tipo de trabalho físico silencioso que deixa o cérebro se ajustar. Tirei tudo do armário do corredor e espalhei pelo chão da sala. Manuais velhos, garantias. Pilhas de correspondência fechada com o nome do Marcos. Separei, reciclei, empilhei.
Foi quando encontrei as faturas de cartão de crédito. Não estavam escondidas, apenas enfiadas numa caixa de sapatos velha, como se fossem se pagar sozinhas. Sentei de pernas cruzadas no tapete e as folheei, meu estômago apertando a cada página. Cobranças que eu reconhecia. Leroy Merlin, supermercado, o posto de gasolina perto do escritório dele, e outras que eu não reconhecia. Um jogo novo de tacos de golfe, um fim de semana num hotel em Campos do Jordão, contas de bar que fizeram minhas sobrancelhas se erguerem. Abri meu notebook e entrei na nossa conta bancária. Depois, no nosso aplicativo de monitoramento de crédito, aquele que eu configurei anos atrás quando estávamos tentando conseguir uma taxa melhor de financiamento. Meu nome, meu e-mail, minha senha. Os números me encaravam, calmos e imparciais. Meu score de crédito era excelente. O dele não era. Encostei no sofá e soltei um ar que não tinha percebido que estava segurando. Não senti triunfo. Senti clareza. Por anos, eu fui a pessoa que garantia que as contas fossem pagas em dia. Quem pegava os erros. Quem mantinha nossas finanças estáveis enquanto o Marcos interpretava o papel de provedor. As pessoas assumiam que ele cuidava de tudo. Ele não as corrigia. Eu as corrigi. Meu telefone tocou. Sônia, tá ocupada? Perguntou ela. Mais ou menos, disse eu. Mas não. Contei a ela o que tinha encontrado. Não em detalhes. Apenas o suficiente. Ela ficou quieta por um momento. Você sabe o que isso significa, né? Que sou melhor em planilhas do que pensava. Que você tem carregado ele nas costas, disse ela, financeiramente e de outras formas. Ri baixinho. Não é assim que parece. Nunca parece quando é você quem segura o peso. Naquela tarde, marquei uma consulta com uma advogada. O escritório dela ficava num prédio baixo de tijolinhos, perto de um centro comercial na Lapa. A sala de espera cheirava levemente a produto de limpeza de limão e papel velho. Preenchi um formulário na prancheta com as mãos trêmulas, meio convencida de que estava exagerando. Adrá. Patrícia tinha uns 60 e poucos anos, cabelos prateados num coque baixo e óculos de leitura na ponta do nariz. Ela me ofereceu um cafezinho e não me apressou nenhuma vez. Contei tudo a ela. A foto, os anos de compreensão, a pasta no chão. Ela ouviu, assentindo ocasionalmente, sua caneta movendo-se num bloco de notas amarelo. Quando terminei, ela largou a caneta. Você não está aqui porque quer puni-lo, disse ela. Não, disse eu rapidamente. Eu só. Não consigo continuar fazendo isso. Ela me estudou por um momento. Você tem protegido a imagem dele, socialmente, financeiramente, emocionalmente. Engoli em seco. Achei que era isso que significava estar casada. Significa, disse ela gentilmente, quando é uma via de mão dupla. Ela explicou minhas opções. Separação, terapia, limites. Nada soava dramático. Soava prático, adulto. Então ela perguntou, você sabe quem ele lista como contato de emergência no trabalho? A pergunta caiu mais pesada do que eu esperava. Presumo que seja eu, disse. Presume, repetiu ela. Naquela noite, verifiquei. O e-mail de trabalho do Marcos ainda estava logado no computador de casa. Hesitei, a culpa surgindo, depois lembrei a mim mesma que não estava bisbilhotando segredos. Estava verificando fatos. Contato de emergência. Denise. Fechei o notebook e fiquei ali no escuro, a casa silenciosa ao meu redor. Eu não era família nas fotos. Eu não era a primeira da fila quando importava. Algo em mim endureceu, não em raiva, mas em determinação. Na semana seguinte, parei de fazer coisas. Não tudo de uma vez, não dramaticamente, apenas silenciosamente. Não o lembrei sobre a renovação da receita do remédio de pressão. Quando ele percebeu na farmácia, me ligou irritado. Dá para você ligar lá e pedir? Perguntou. Hoje não posso, disse eu. Minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos. Tá bom, ele bufou. Tudo bem. Na reunião de planejamento da quermesse da igreja, não levei as listas de inscrição nem a sobremesa. Quando alguém perguntou onde estavam, o Marcos olhou para mim. Achei que você estava com elas, disse ele. Não estava, respondi. O silêncio que se seguiu foi denso e desconfortável. Alguém limpou a garganta. A reunião seguiu. Em casa, ele ficou inquieto, mais ríspido. Perdeu a noção das coisas. Perdeu um prazo no trabalho. Chegou tarde, frustrado.
Você está distante, disse ele uma noite. Tenho estado ocupada, respondi. Não era mentira. Uma noite, meu celular vibrou com uma mensagem da Camila. Você tá brava com meu pai? Olhei para a tela, meu peito apertando. Não. Digitei de volta depois de um momento. Só estou resolvendo algumas coisas. Ela respondeu 1 minuto depois. Não gostei daquele negócio da foto. Fechei os olhos. Naquele momento, entendi algo importante. Eu não era a única que tinha visto. Eu era apenas a única a quem pediram para sair. Quando você para de segurar tudo junto, as coisas não desmoronam de uma vez. Elas balançam primeiro. Foi isso que mais me surpreendeu. Eu esperava fogos de artifício, acusações, algum confronto dramático na cozinha. Em vez disso, o que consegui foram pequenas falhas espaçadas o suficiente para que ninguém pudesse culpar o azar. O Marcos começou a perder coisas. O celular, as chaves, papéis que ele jurava ter deixado no balcão, ele me perguntava onde estavam do jeito que sempre fazia, já meio irritado por eu não saber. Não vi, eu dizia. Às vezes era verdade, às vezes não. De qualquer forma, não fui procurar. Na sexta-feira à noite, fomos a um churrasco no vizinho, 2 casas abaixo. Normalmente, eu teria levado uma salada de maionese ou uma torta, chegado cedo, ajudado a arrumar. Dessa vez apareci de mãos vazias, 10 minutos atrasada, vestindo uma blusa simples em vez da minha versão de anfitriã alegre. O Marcos notou imediatamente. Você não fez a maionese? Perguntou ele alto demais. Não fiz, disse eu. Ele franziu a testa, confuso, como se tivesse perdido um passo na dança. Achei que você ia fazer. Eu não disse isso. Ficamos ali por 1 segundo, cercados pelo cheiro de carne grelhada e o som de pagode tocando na caixa de som de alguém. Um dos vizinhos olhou, depois desviou o olhar. O jantar foi estranho. Alguém perguntou ao Marcos que horas iríamos comer. Ele respondeu secamente que estaria pronto quando estivesse pronto. Vi uma mulher do outro lado da mesa erguer as sobrancelhas para o marido. Isso era novidade. Em casa, naquela noite, o Marcos andava pela sala enquanto eu lia na cama. Tem alguma coisa acontecendo com você, disse ele finalmente. Você está agindo como se eu tivesse feito algo terrível. Pousei meu livro. Você fez? Ele bufou. Aquela foto de novo, Sandra. Você está fazendo uma tempestade em copo d'água. Senti a velha raiva subir, afiada e familiar. Deixei passar. Não foi só a foto, disse eu. Foi tudo ao redor dela. Ele balançou a cabeça. Você está sendo dramática. Aquela palavra aterrissou de forma diferente agora. Boa noite, Marcos, disse eu, apagando o abajur. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem da Laura. Estou preocupada com ele, escreveu ela. Ele não está sendo ele mesmo. Encarei a mensagem. Depois digitei de volta algo que nunca tinha dito antes. Nemu. O verdadeiro teste veio 1 semana depois, quando o Marcos me falou sobre o jantar de homenagem da aposentadoria. Vão fazer no salão de festas da Associação Comercial, disse ele. Sábado à noite, um monte de gente da igreja e do trabalho. Preciso de você lá. O jeito que ele disse, preciso, fez algo torcer no meu peito. Vou pensar, disse eu. Ele pareceu assustado. Pensar? Sim. Ele me encarou, depois soltou um riso curto e inquieto. Você vai. Encontrei seus olhos. Veremos. Naquela noite, a Camila mandou mensagem de novo. Pai tá muito estressado, escreveu ela. Vocês estão bem? Sentei na beira da cama com o celular na mão, sentindo o peso de tudo pressionando. Essa era a parte que ninguém falava. O dano colateral, a dúvida. Digitei de volta com cuidado. Estamos resolvendo algumas coisas. Nada disso é culpa sua. Ela respondeu com um emoji de coração. Depois, após 1 minuto, você não merecia aquilo. Encarei a tela até minha visão embaçar. Na sexta-feira à tarde, o Marcos estava uma pilha de nervos. Gritou com o cachorro. Esqueceu uma reunião. Me acusou de esconder coisas dele. Não estou escondendo, disse eu. Só não estou consertando. Fui ao jantar. Não por ele, por mim. O salão da associação cheirava a café velho e produto de limpeza que nunca mascarava totalmente o passado. Cadeiras dobráveis alinhadas em fileiras, crachás colados em paletós e blusas, pessoas se cumprimentando com aquela mistura particular de calor humano e hábito que se vê em eventos da igreja e jantares de firma.
Era sábado à noite, 18h30, o grande momento do Marcos. Fiquei no banheiro de casa por um longo tempo antes de sairmos, olhando para o meu reflexo. Não me arrumei muito, nada de cores vivas, nada de joias chamativas, apenas uma blusa azul marinho, calça preta, salto baixo. Eu queria parecer comigo mesma, não um acessório. A viagem foi silenciosa. O Marcos ficava mexendo no rádio, nunca parando numa estação. A perna dele balançava. Observei as ruas familiares passarem e me senti estranhamente calma, como se algo já tivesse se decidido sozinho. Dentro do salão, as pessoas avistaram o Marcos imediatamente. Olha ele aí, feliz aposentadoria. Já estava na hora de te reconhecerem. Tapas nas costas. Ele sorria, apertava mãos, entrava facilmente no papel que conhecia melhor. Respeitado, sólido. O homem de família que todos pensavam conhecer. A Denise estava lá. Notei ela imediatamente perto da mesa de salgadinhos, num cardigan creme, conversando com uma mulher da igreja. Ela parecia confortável, à vontade, como se pertencesse. A Camila estava ao lado dela, mexendo no celular. Quando me viu, o rosto dela suavizou. Ela deu um tchauzinho discreto. O Marcos não as viu de primeira. Quando viu, os ombros dele relaxaram um pouco. Que bom, murmurou ele. Elas vieram. Elas, não você. Sentamos. O programa começou. Discursos sobre dedicação. Anos de serviço. Ser um homem de família. Cada frase caía como uma pedrinha em água parada. Ondas que eu sentia, mas não mostrava. Então chegou a hora das fotos. Alguém do comitê da igreja se levantou e ergueu o celular. Vamos tirar uma foto da família com o Marcos. O Marcos virou automaticamente e estendeu a mão para a minha. Os dedos dele fecharam ao redor dos meus, quentes e familiares, como se nada tivesse mudado. Por uma fração de segundo, o velho instinto brilhou. Entre, sorria, facilite. Em vez disso, puxei gentilmente minha mão de volta. Ah, eu disse, minha voz calma, educada, alta o suficiente para ecoar. Eu não devo estar nesta. O Marcos piscou. O quê? Eu sorri. Aquele tipo de sorriso que você usa quando está tentando não fazer uma cena. Você me disse semana passada que eu não sou família para fotos, lembra? Vou só pegar mais gelo. O salão ficou imóvel. Não dramaticamente, apenas errado, como se alguém tivesse tropeçado. Algumas pessoas riram sem jeito. Então o riso morreu quando ninguém mais acompanhou. A Denise olhou para os sapatos. A cabeça da Camila se ergueu rapidamente. Pai, disse ela. O rosto do Marcos ficou vermelho. Ele forçou uma risada. Ela está brincando. Eu não me movi. O Beto, um amigo de família que o Marcos conhecia desde o ensino médio, franziu a testa. Ela está brincando, Marcos. Aquilo foi a gota d'água. O sorriso do Marcos falhou. Ele abriu a boca, fechou. O celular baixou lentamente. Ninguém tirou a foto. Virei e caminhei em direção à mesa de bebidas. Meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvir. Minhas mãos tremiam enquanto eu colocava gelo num copo de plástico. Foquei no som, no barulho, na raspagem, qualquer coisa para me manter de pé. Atrás de mim, vozes murmuravam, perguntas sussurradas. Uma verdade finalmente solta na sala. Mais tarde no carro, o Marcos explodiu. Que diabos foi aquilo? Exigiu ele. Você me envergonhou. Olhei pela janela enquanto as luzes do estacionamento passavam. Não, disse baixinho. Eu não fiz isso. Ele ainda estava reclamando quando entramos na garagem. Entrei em casa e tranquei a porta do banheiro, minhas pernas finalmente cedendo. Deslizei até o chão e chorei, não de arrependimento, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, a verdade estava exposta. A casa parecia diferente depois daquela noite. Mais quieta, sim, mas também mais clara, como uma janela que finalmente tinha sido limpa. Por alguns dias, o Marcos e eu circulamos um pelo outro com cuidado, falando apenas o necessário. Ele dormiu no sofá de novo. Não pedi para ele voltar para a cama. Ele tentou a raiva primeiro, depois a autopiedade, depois o silêncio. Na terça-feira à noite, ele ficou na cozinha enquanto eu enxaguava a louça, me observando como se estivesse esperando algo. Você não precisava ter feito aquilo, disse ele finalmente. Fechei a torneira e o encarei. Eu também não precisava ter saído daquela foto. Ele esfregou o rosto.
parecendo de repente mais velho do que eu jamais o tinha visto. Você me fez parecer um idiota. Balancei a cabeça. Você pareceu você mesmo. Aquele foi o momento em que algo mudou. Não quebrou, mudou. Nas semanas seguintes, as consequências se instalaram. Nem todas dramáticas, mas todas reais. Algumas pessoas da igreja pararam de me ligar do jeito que costumavam. Outras me procuraram discretamente. A Sônia me trouxe café uma manhã e disse já era tempo com um sorrisinho. A Laura ligou uma vez, sem jeito e contida, e disse que não tinha percebido como as coisas pareciam de fora. Eu não percebia como pareciam de dentro, eu disse a ela. A Camila veio em casa num sábado à tarde enquanto o Marcos estava fora. Sentamos à mesa da cozinha, a mesma onde eu tinha assinado papéis anos atrás sem pensar. Fico feliz que você tenha dito algo, disse ela, mexendo na ponta de um guardanapo. Eu sempre senti que devia fingir que nada era estranho. Estendi a mão sobre a mesa e apertei a mão dela. Você nunca precisa fingir comigo. Isso importou mais do que eu esperava. Quanto ao Marcos, o acerto de contas foi mais lento. Ele perguntou desajeitadamente sobre terapia de casal. Fomos a 2 sessões. Falamos sobre limites, sobre respeito, sobre o que família realmente significava. Eu também abri uma conta corrente separada no meu próprio nome. Atualizei beneficiários, tirei meu nome de algumas coisas e coloquei firmemente em outras. Nada dramático, apenas claro. Uma noite, semanas depois, o Marcos perguntou se podíamos conversar. Não quero te perder, disse ele. Eu acreditei nele, mas acreditar não era mais suficiente. Eu não quero me perder, respondi. Se nosso casamento sobreviveria, ainda era uma questão em aberto. O que não estava mais em aberto era o meu lugar nele. Uma manhã, fiquei sozinha na cozinha, a luz do sol entrando pela janela, o café aquecendo minhas mãos. Tirei uma foto, não para mais ninguém, não para as redes sociais, apenas para mim. Meu rosto um pouco cansado, um pouco mais velho, mais firme. Imprimi e colei na geladeira com um imã. No retrato da minha vida, eu não estava mais saindo de cena. Se algum dia pedirem a você, direta ou silenciosamente, para se diminuir para que outra pessoa possa se sentir maior, espero que se lembre disto. Dignidade não vem de ser incluída por permissão. Vem de ficar de pé onde você pertence. Se essa história pareceu familiar, você não está sozinha. E você não é velha demais, nem é tarde demais, nem é exigente demais para tomar seu lugar de volta. Obrigada por ouvir. Compartilhe se isso ressoou em você. Fique se precisar do lembrete.